comer pão pela primeira vez. Eu tinha 7 anos de idade. Olá pessoal, eu sou o Vlad Mota. Não faz muito tempo que eu criei essas contas no Facebook, Instagram e TikTok, enfim. E o objetivo é fazer comentários e análise política, né, sobre os fatos e os acontecimentos. Mas o meu foco principal é mostrar a verdadeira face de Lula e de seu grupo político. Porque eu percebo que ainda muita gente ainda é manipulado por esse grupo político. E eu entendo até as razões, né? Não é algo à toa e vem de muito preparo, muito... Eu vou deixar alguns vídeos do Lula para você entender, né, como realmente isso aí foi planejado, né? Tem até um vídeo do Lula que ele fala que levaria 30 anos para mudar a mente das pessoas e depois implantar o socialismo. E foi isso que eles fizeram nesses quase 30 anos que eles estão no poder, né? E as pessoas não foram percebendo essa mudança porque aquilo foi entrando no subconsciente delas e hoje realmente é muito difícil você chegar e mostrar uma outra realidade para elas, porque aquilo que está bem massificado no subconsciente é difícil limpar, a não ser que as próprias pessoas se dispuserem a entender isso e ver que realmente aquilo faz mal a elas e começarem elas mesmas a ajudar a limpar o seu subconsciente. E isso dá muito trabalho e a gente tenta mostrar a verdade para essas pessoas, mas aquilo que está no subconsciente delas não permite que elas acreditem nos fatos que você aponta, né? E realmente é uma briga o tempo todo para você tirar a venda dos olhos dessas pessoas para que elas enxerguem que nós vivemos em um país grande. E eu sempre digo que nenhum país europeu era para ser mais próspero do que a gente, porque as riquezas que a gente tem, as dimensões, o clima, o solo e mais 200 milhões de consumidores é atraente para qualquer empresário, para qualquer investidor. Por que a gente não decola? Porque há anos nós estamos sendo dominados por um grupo político maldito que corrompe, que destrói, enfim. Então, limpar o subconsciente dessas pessoas é muito difícil, entendeu? Eles, enfim... Eu não vou entrar nesse detalhe para o vídeo não ficar muito longo, mas é uma tarefa muito difícil, mas a gente tem que ir diariamente ali fustigando e mostrando, porque vai plantando a sementinha e algumas sementes dessas realmente vão germinar e vão dar bons frutos, né? Porque, enfim. Mas o objetivo principal desse meu canal é realmente mostrar a face do Lula, né? Porque é um dos principais líderes desse grupo político. E praticamente tudo vem ali dele, né? Todos os métodos que ele usa, o grupo político dele repete, enfim. Então, a base desse grupo político é a mentira e a manipulação através de repetição. Então, todas as mentiras que eles contam, eles vão repetindo e todo o grupo político dele reforça. E nós temos uma mídia suja nesse país também, né? Que ajuda a disseminar essas mentiras e a botar dúvida na mente dessas pessoas e elas enxergarem o lado que eles querem que ela enxergue. Então, eles manipulam a mente dessas pessoas e direcionam o pensamento delas naquilo que eles querem. E isso é muito forte. Então, eu vou mostrar alguns pontos sempre sobre o Lula e vou fustigar. Porque eu sei que uma sementinha é plantada e a pessoa começa a realmente observar coisas que para ela eram imperceptíveis, né? Então ela começa a ver detalhes que ela não via antes. Então isso é importante, tá? Bom, e todos os meus vídeos são direcionados ao público de esquerda, não ao de direita, né? Então eu não falo com uma bolha. Ah, Mota, mas você usa muito a palavra idiota ou otário e isso agrada a bolha. Sim, pode até agradar a bolha, mas porque a bolha, de verdade, gente, aquilo que vocês chamam de bolha de direita ou bolha bolsonarista, não existe bolha. São pessoas esclarecidas que entenderam o valor da política, que observam tudo que acontece no contexto político, observam seus candidatos, escolhem melhor seus candidatos, entendem o peso e a importância da política. Então as pessoas criaram esses clichês de bolsonarista ou extrema-direita, que é para diminuir essa evolução, como é que eu posso dizer, essa revolução que está tendo no Brasil, né? Que essas pessoas são esclarecidas. Então você taxa elas, rotula elas para tentar diminuí-las. Então essas pessoas, eu não preciso fazer nenhum vídeo para elas, porque elas estão acompanhando a política, elas sabem realmente quem é os ministros do Supremo Tribunal Federal, elas sabem quem são os políticos, os senadores sujos, corruptos. Então elas entendem isso. O meu público é para as pessoas de esquerda, por mais que eu fale às vezes em algum tom mais elevado, mas é para atingir elas. E por que eu falo muito idiota e otário? Porque quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, ou você chama o nome dela, se você chamar o nome de uma pessoa, você chama a atenção dela, ou você busca alguma coisa que vai mexer com o emocional dela, seja positivamente ou negativamente. Então, não dá para chamar um apoiador do Lula de queridinho, você é o certo, porque de forma elogiosa, né? Porque isso chama muita atenção e, enfim,
é um emocional positivo, chama muita atenção. Mas não dá para chamar essas pessoas de elogiosamente, não dá. Infelizmente não dá. Então como é que eu vou chamar a atenção delas? Por mais que seja de uma forma bem dura ou um pouco agressiva. É realmente botando esses adjetivos de idiota, de otário, que aí, por mais que elas não queiram, chama a atenção delas. Mexe com o emocional. Então isso é um ponto para que a minha mensagem chegue até elas. Por mais que realmente elas fiquem puta na hora, mas é uma semente que é plantada. E como elas não querem ser idiotas, ninguém quer ser idiota, ninguém quer ser otário, apesar de muitos aí ser feito de otário e de idiota, essas pessoas vai plantar uma sementinha delas e daqui a pouco elas param de postar, repostar as coisas cegamente, entendeu? E elas passam a ter um certo filtro nas coisas, né? Elas passam a filtrar um pouquinho, apesar de ser, em alguns casos, muito lento, né? Mas tem um efeito. Por isso que eu uso muito idiota e otário, que é para chamar a atenção. Não é para ofender, não é para nada. Bom, então como o objetivo principal é mostrar realmente a verdadeira face do Lula de seu grupo político, eu vou falar para você, meu amigo esquerdista, que apoia esse bandido e que não é mau caráter, nem é parasita, nem esses vagabundos que realmente sempre vão apoiar o Lula, você que só apoia o Lula porque tem informações erradas na sua cabeça, eu vou passar algumas táticas que o Lula usa para você refletir, para você observar realmente se isso está acontecendo. É você que vai analisar. Você não tem que acreditar em mim, mas observa as táticas que ele usa e vê realmente, começa a ver os vídeos dos pronunciamentos do Lula e ver se ele está usando essas táticas. Então ele usa muitas técnicas da retórica. Uma das técnicas que ele usa é a identificação emocional. Não sei se você percebeu, ele usa muita identificação emocional, que vai mexer com o emocional das pessoas para que elas se identifiquem com ele. Não, ele entende os nossos problemas. É esse que é o objetivo. Então ele fala que ele comia calanguinho, ele fala que ele mastigava chiclete usado, ele fala, nós somos pobres, nós gostamos de comer mortadela, nós gostamos de comer coisa boa, vestir coisa boa, enfim. Então ele sempre coloca ele no meio. Sempre que ele vai falar essas coisas, ele vai falar ele no meio como se ele fosse uma pessoa pobre. E você sabe que o Lula é multimilionário, então essa é uma das técnicas. E observe esse ponto do... Gosta de carne de segunda, a gente gosta de carne de primeira. A gente quer fazer churrasco de picanha, de costela, de alcatre. Também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. A gente gosta de coisa boa. Bom, outra técnica muito usada pelo Lula é o teatro político. Como que funciona o teatro político? Você quer passar uma mensagem a um público, então você faz esse teatro. Você vai em um ambiente controlado, extremamente controlado, né? Geralmente com jornalistas ou militantes que militam a mesma causa, né? Tudo controlado, onde as perguntas são bem elaboradas, né? E as respostas também. Então ele fala naturalmente, né? Nesse teatro político, né? Nesse ambiente controlado, ele fala, as perguntas e as respostas são feitas de forma parecendo natural, né? Espontânea, mas já tudo pré-estabelecido antes. E a conversa se tem o mais natural possível, como duas pessoas ali realmente perguntando e respondendo. Mas o objetivo é que a informação chegue a um público terceiro, né? Da forma que ele quer. Então, é uma persuasão indireta. Ele usa muito isso. Ele faz aquele que eu chamo de stand-up de otário, né? Onde ele pega o microfone e desenvolve toda a narrativa dele, sem ninguém questionando nada, sem ninguém fazendo perguntas que ele não vai poder responder e nem confrontando ele com dados. E os ambientes controlados, pode ver. Teve esse escândalo do Flávio Bolsonaro e ele foi no ninho das cobras lá e respondeu todas as perguntas, né? Que foi lá na Rede Globo, acho que foi no SBT, na CNN, não sei. Ele foi algumas vezes lá no ninho das cobras. O Lula jamais vai fazer isso. Jamais o Lula vai em um local que realmente seja neutro ou de outro espectro político, né? Onde ele vai ser confrontado com os dados e não vai conseguir fazer aquela mentira e aquele jogo de manipulação. Nós, mulheres negras, somos também o alvo do discurso de ódio nas redes sociais, especialmente. Esse ódio tem a ver com a mobilidade social. Nos querem da cozinha, presidente, mas a gente está aqui, entrevistando o presidente da República. Eu queria saber como o senhor enfrentou toda essa adversidade para colocar políticas públicas nesse país. Olha, é sempre muito difícil, porque toda vez que a gente tenta criar uma coisa nova, aparecem pessoas dizendo, olha, que custa muito, não precisa. Aí apareciam os preconceituosos, você vai tirar meu filho da escola para colocar um negro? Eu não vou tirar teu filho para curtir um negro. Eu quero que o negro tenha a mesma oportunidade que o teu filho. É só isso que eu quero. Eu não quero tirar a filha da patroa para colocar aí filha da empregada doméstica. Eu só quero que a filha da empregada doméstica tenha a mesma chance da sua filha, que vá para a mesma escola, que tenha o mesmo professor e que disputa a mesma vaga. É só isso que eu quero, é querer demais? Não. Tudo isso que eu tô falando é para você observar, não é para você acreditar em mim. Passe a observar o Lula, além do discurso bonito, né? Aquela persuasão que ele faz, e veja realmente o personagem por detrás, quer dizer, o verdadeiro Lula por detrás do personagem. Aí você começa a entender. Então, o objetivo realmente do meu canal é mostrar pra você que você tá sendo manipulado e eles tiram você de otário o tempo todo, entendeu? E isso faz mal pro nosso país, pra todo mundo, pra você, pra sua família, pra todo mundo. Então esse é o objetivo do meu canal e de todas as minhas análises, as principais, eu comento também sobre os acontecimentos, mas o meu foco principal é tirar a máscara do Lula e da esquerda. Mas principalmente do Lula, porque eu sei o mal que esse cara já fez ao nosso país. Gerações foram perdidas, muita gente não conseguiu prosperar por causa desse bandido e seu grupo político. Mas o país é um país muito rico, embora a gente só vá colher bons frutos daqui a uns 5, 6 anos, né? Se realmente entrar os políticos certos ali no nosso país. Então o objetivo sempre é esse, gente. Não leve pro lado pessoal, meu amigo petista, né? E
Perdoe às vezes que eu chamei você, eu insinuei que você é um otário, mas é a única forma de chamar a sua atenção. Eu sei que muita gente tem raiva de mim, principalmente em 2 grupos, mas é mais em um, né? Nos outros grupos eles são até mais conscientes de que eles estão errados, né? Apesar de eles postarem muita mentira ali. Mas tem outro grupo ali que tem alguns fanáticos ali, e enfim, eles te rotulam, enfim. Esse é o ponto. Então, pesquise, tire suas próprias conclusões, porque esse é o objetivo. Meu amigo petista. Deixe de ser otário, porque você não é otário, você tem uma família, você é uma pessoa normal, mas no aspecto político você foi encantado por vários pontos. Eu já vou fazer um vídeo exatamente mostrando todas as técnicas que o Lula e a esquerda usam, para você refletir, somente isso, tá bom? Então é isso.